compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Salva-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Capítulo 6, verso 2 de Salmos, são alguns salmos de penitência que a Bíblia tem, o 32, 38, 51, 102, 130, e tem vários outros salmos de penitência. E Davi agora está recorrendo à misericórdia de Deus, por situações aí passadas. Ele diz assim, tem compaixão de mim. Compaixão é sentir a mesma paixão, o mesmo sentimento. É como se estivesse pedindo assim, Senhor, anda no meu ritmo, nos meus passos, é o que o Senhor faz. Compaixão é uma das coisas que Deus, é um dos atributos de Deus em relação à humanidade mais comuns. Deus anda no nosso ritmo, tanto é que Jesus veio aqui para andar no nosso ritmo, para nos conhecer, como se Ele precisasse nos conhecer, né? Mas para que nós tivéssemos essa consciência. Ele disse assim, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Os ossos formam a estrutura do corpo. Não adianta ter carne, músculos, órgãos, se nós não tivermos os ossos, o esqueleto. O esqueleto dá sustentação. Então, sara-me, Senhor, na minha falta de sustentação, de equilíbrio, de base. Davi faz dois pedidos importantes, compaixão e cura. É o que Deus vive fazendo com você e comigo. Esse pedido é importante, esse pedido é real e nós podemos fazer esse pedido para Deus em todo ou a todo instante. Compaixão, cura, e é o que Deus faz com alegria. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos aqui todos os dias às 6 da manhã na telinha, depois na repetição às 3 do outro dia, 3 da manhã também, tem muita gente lá. Estamos no YouTube, é uma família muito querida lá no YouTube, estamos passando de 450 mil inscritos e queremos chegar a 500 mil logo e depois a 1 milhão também, muitas pessoas estudando a palavra. O nosso canal está aqui, Reavivados por Sua Palavra, NT. Coloque esse NT no final que ele vai direto para o canal oficial aqui da Novo Tempo, tá bem? Vai lá, se inscreva, clique no sininho para obter as novidades, dê o seu like, compartilhe o link. Isso é muito importante você compartilhar o link. Estamos também no Deezer, no Spotify, no NT Play, para você poder ter essas oportunidades maravilhosas de estudar a Bíblia a qualquer tempo. No Deezer e Spotify nós estamos lá desde Gênesis, não é? No NT Play e no YouTube temos lá a Bíblia gravada até mais de uma vez para você poder escolher o capítulo, o livro ou dar sequência a este plano mundial da Igreja Adventista de estudar um capítulo da Bíblia por dia. Esse capítulo de hoje está sendo estudado por milhões de pessoas na face da terra. Olha que bacana, que legal, né? Nós temos um grupo especial que são os Anjos da Esperança. Se você quiser saber mais sobre isso e se tornar um Anjo da Esperança, é bem simples, tem aqui um WhatsApp para você mandar a sua mensagem. E graças aos Anjos da Esperança, nós podemos oferecer para você gratuitamente esta revista aqui. Essa revista é nova, relativamente nova, né? Cura do Pecado, preparada pelo pastor Rossi, Rafael Rossi, nosso querido amigo, evangelista para toda a América do Sul, prega a palavra em todos os lugares aqui da nossa América do Sul. Os temas são Deus existe, por que devo confiar na Bíblia, olha que interessante, né? Por que devo confiar na Bíblia, que tem algumas informações muito bacanas, fala sobre a nova terra, a volta de Jesus. Se você quiser assim, ter essa revista aí em suas mãos, basta escrever para este outro WhatsApp, tá bom? E aí você vai receber pelo correio e vai estudar a palavra de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e hoje estamos estudando o capítulo 7 do livro de Esdras. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Que privilégio podermos estudar a Bíblia todos os dias, né? Ontem eu estava com duas pessoas aí estudando a palavra e foi muito gostoso.
a Laura e a Patrícia. E estudamos sobre Salmos, esse livro maravilhoso que tem tantos textos, tantos capítulos lindos que tem que ver com a nossa história, né? E nós falamos da importância de ler a Bíblia todos os dias. Um abraço para essas duas pessoas queridas. A gente está estudando a Palavra de Deus e vale a pena estudá-la todos os dias, todos os dias. Para manter a fé cristã, a gente não tem outro caminho. Vamos buscar na fonte, não é? Ou vamos manter a fé cristã de que maneira? Respirando ar, que é uma coisa boa também, louva o Senhor, mas não é só assim, não é? Vendo a natureza, não. A natureza não explica que houve um Salvador que tomou o nosso lugar, né? Mas a Bíblia, a palavra inspirada, explica. Então nós estamos indo para o capítulo 7 hoje. No capítulo 7 nós encontramos aqui Esdras. Passadas estas coisas, diz o primeiro verso, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, a gente sabe, né? Primeiro lá o Egito fica forte, depois a Síria domina o mundo, inclusive Babilônia. De repente Babilônia assume o seu papel e agora a Medo-Pérsia, não é? Acaba assumindo, a Pérsia cresce um pouco mais do que a média. Então Artaxerxes, aí um quarto rei, houve 2 reis antes dele, um período mais rápido, mas um rei especial. Nós vamos ver aqui que ele faz um decreto extraordinário por causa da influência de Esdras. Esdras aparece aqui. Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, sacerdote, sumo sacerdote. Então nós vamos entender aqui até o verso 5, tem vários nomes e tal, mas o verso 5 ele faz um resumo, diz assim, vai de Finéias, Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Esse Esdras subiu da Babilônia. Ele acaba fazendo um pedido para o rei, o que deixa claro aqui o verso seguinte, e o rei atende esse pedido, baseado já nos pedidos ou nos decretos, né, feitos por Ciro, e Deus estava no comando de todas as coisas, já no tempo de Zorobabel, né, quando ele termina o templo e estabelece o culto, indo de Babilônia para lá. 80 anos depois aparece Esdras e ele tinha um propósito muito grande aqui, de estabelecer também Jerusalém como a capital de Judá, trazer de volta os que estavam cativos, os que nasceram no cativeiro de Babilônia também. E aqui a ligação que o autor quer fazer é que esse Esdras é da linhagem de Arão, é uma pessoa importante. Então, o rei, aparece ali, Artaxerxes e tal, o quarto rei nessa dinastia, o ano é 558, e Esdras, parente de Arão, da linhagem de Arão. Então, os seus antepassados eram nobres. E o que acontece? Ele foi ousado, ele pediu, ele era um escriba versado na lei. Era alguém que lia, era alguém que comentava a lei de Moisés para o povo que vivia na Babilônia. Então ele tinha uma certa influência. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu o que pedira. Então aqui a gente vai encontrar, eu quero até que você anote isso, várias vezes a expressão a boa mão do Senhor. E dá para fazer só um sermão sobre a boa mão do Senhor. A boa mão do Senhor está nos acompanhando. É uma maneira, a gente chama de antropomorfismo, pode esquecer essa palavra, mas é a forma humana que a gente dá para Deus. Então a gente diz a sua mão, suas asas, seus olhos, né, os seus pés e tal. É uma forma humana, a gente diz assim, Deus ficou irado e Deus não ouviu oração. Como é que é isso, né? É a forma humana da gente expressar para um Deus que é maravilhoso,
Aqui João, quando vai fazer a análise ou vai fazer a descrição desse Deus que ele está vendo, ele diz assim, olha, o cabelo era branco como a neve, os seus olhos como faíscas de fogo, os seus pés como bronze brilhante. Quer dizer, são informações para descrever aquilo que não é inenarrável, o que o olho não viu, não é? O que o olho humano não entende. Então, aqui nós encontramos a boa mão do Senhor. O que significa a boa mão do Senhor, né? As mãos, elas se estendem, não é? Elas indicam o caminho, elas protegem os filhos, né? Aquelas pessoas queridas, protegem no abraço, dentro do abraço. Então, a boa mão do Senhor, neste caso aqui, em outros onde ela vai aparecer, significa que Deus estava conduzindo. Como se Deus estivesse tomando a mão dos seus filhinhos e levando-os para um caminho seguro. Então Deus está olhando para os judeus ali na Babilônia e ele disse, depois de 70 anos vocês vão voltar. É verdade que alguns não voltaram, a gente vai ver mais para frente aqui, não queriam voltar, estavam bem estabelecidos, estavam tranquilos ali. Mas Esdras, que tinha uma posição de destaque, inclusive diante do rei, e pediu para o rei para levar pessoas para Jerusalém, recebeu tudo isso por causa da boa mão do Senhor. Ele não se vangloriou em nenhum momento, dizendo assim, porque eu fui lá, eu sei das coisas, eu fui lá, bati um papo com o rei e tal, e o rei gosta muito de mim e por isso ele me atendeu. Nós temos a tendência, né, de quando alguma coisa acontece de bom, dizer assim, olha, fui eu lá, sabe que fui eu, né, que comecei esse negócio aí e tal. A gente quer estar na frente, né? Mas ele reputa a boa mão do Senhor. Então aqui diz que também subiram a Jerusalém, verso 7, alguns dos filhos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores, no 7º ano do rei Artaxerxes. Ele levou 4 meses de caminhada. Nós vamos ter isso aqui mais delineado. Ele saiu no 1º dia do 1º mês e chegou no 1º dia do 5º mês. 4 meses caminhando. Então, vamos ver aqui como é que foi essa caminhada daqui a pouquinho. Mas ele tinha uma competência especial que Deus lhe dera. Verso 10 é assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Perceba bem aqui esse verso 10. Esdras tinha colocado no seu coração buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. São coisas que nós precisamos buscar hoje também. Buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Para alguns, a lei do Senhor são só os 10 mandamentos. Aqui está se referindo aos livros da lei de Moisés. Material mais amplo. Lógico que os 10 mandamentos são formidáveis, resumem todas as possibilidades em 10 itens. A gente precisa aí ter constituições de centenas de páginas para explicar e de repente alguém acha uma lacuna para se aproveitar da lei e quem sabe soltar alguém que cometeu algum delito, etc. Né? Mas Deus ele diz assim, são 10. 6 em relação ao homem, 4 em relação a mim. São as primeiras. E aqui diz assim, buscar a lei do Senhor é fundamental para a vida cristã. Buscar a lei do Senhor. Cumprir a lei do Senhor. E aí então ensinar. Eu não posso dizer para alguém assim, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu cumpro a lei e ensino a lei. A maior força de um professor é quando ele vive aquilo que ele está ensinando. Essa é a maior força de alguém, de um pastor, sei lá, de um líder religioso. E aqui então vem a autorização de Artaxerxes. É um texto bonito, eu não vou ler todo aqui, você pode ler aí, mas essa autorização é fantástica. Não é? E começa assim no verso 12, paz perfeita. Então quem escreve aqui é Artaxerxes, ou seu escrivão. Por mim, Artaxerxes decreta no meu reino
todo aquele do povo de Israel e dos sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém lá. Então todo mundo podia subir para Jerusalém, não é interessante isso? Todo mundo. É mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros. E que se faça tudo segundo a lei do seu Deus. Havia uma preocupação também do rei em receber as bênçãos do Deus de Israel. Mas se eu faço isso, eu recebo as bênçãos. Inclusive ele diz assim, olha, ore por mim e pela minha família. Vão lá e orem por mim e pela minha família. Os persas tiveram uma visão um pouco diferente dos babilônicos e dos assírios. Eles permitiam os cultos dos países dominados. Com isso eles acalmavam um pouco as rebeliões. Então ele vai além e diz assim, olha, inclusive eu tenho que dar uma indenização para vocês, pelo fato de vocês terem sido levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Então, todo o ouro e prata que vocês conseguirem, acharem em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e sacerdotes, é o 16, vocês levem para Jerusalém. Tudo isso. Então, diz assim, aí vocês comprem diligentemente, quer dizer, usem bem o dinheiro para vocês comprarem novilhos, carneiros, cordeiros, as ofertas, os manjares, as libações, e vão oferecer tudo isso no altar da casa do Deus que está em Jerusalém. Ele tinha uma certa compreensão, mas o Deus estava em Jerusalém, não estava no seu coração. Né? Aí ele continua falando, né? Ó, também o que a ti e teus irmãos bem parecer fazeres, do resto da prata e ouro, podem fazer, seguindo a vontade do vosso Deus. Então a ida para lá era uma ida que estava ligada à questão espiritual, religiosa. Vocês vão voltar para lá. E outra, vão voltar para lá porque eu quero dar liberdade para vocês. Vocês continuam no meu reino, lá, chamavam de além do Eufrates, né, que pertencia à Pérsia. Então vocês vão para lá, continuam no meu reino, mas busquem inclusive, aí o verso 19, os utensílios que foram levados de Jerusalém por Nabucodonosor, né? E eu mesmo, verso 21, diz assim, eu decreto que todos os tesoureiros que estão além do Eufrates, tudo que vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, do Deus do céu, pontualmente lhe faça. E aí dá os valores até quanto eles podiam ajudar. Então ele fala dos sacerdotes, porteiros, e de nenhum deles deveria ser cobrado impostos. Olha que coisa, é a mão do Senhor ou não é a mão do Senhor? É a mão do Senhor. Não vão cobrar impostos nem pedágios sobre aqueles que vão trabalhar com o Senhor. Tu, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, que tu possuis, né, a sabedoria que você tem, nomeia magistrados e juízes. Isso só era dado para os governadores. Então ele era um governador. Então a questão dos impostos, então é incrível, impostos e também pedágios para todos aqueles que iriam trabalhar, né? Porteiros que servem na casa de Deus, não teriam nenhum direito de cobrar impostos àqueles governantes além do Eufrates. Bom, aí ele, no verso 25, aborda outro tema e diz assim, você vai ser governador. Ele não diz essas palavras, mas que ele vai nomear os magistrados, juízes que julguem o povo, que estão além do Eufrates. Então ele tinha um cargo agora de governador. E aí, mais alguma coisa ainda. Ele diz assim, olha, se vocês não cumprirem a lei, vocês serão desterrados, até mortos, condenados à morte, e terão seus bens confiscados. No 27 em diante, então, é um brado, a celebração da parte de Esdras. Ele diz, bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Aqui está no verso 28, novamente, assim me anime segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e
me animei, aliás, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. E aí termina o capítulo. Mas veja que interessante, né? Quer dizer, o rei, ele ajuda muito mais do que poderia se imaginar. Ele dá da parte dele ouro e prata, ele diz que eles podem recoltar, né, buscar este ouro e prata com as pessoas que quiserem doar. Os governadores ali, os responsáveis, além do Eufrates, deveriam ajudar em tudo que Esdras precisasse. Na realidade, esse é um presente de Deus e aqui está a boa mão do Senhor. Lá atrás, né, nós vimos no verso 6, que diz que, segundo a boa mão do Senhor, o rei deu tudo o que Esdras tinha pedido. E aqui termina o capítulo dizendo, eu me animei porque a mão do Senhor Deus estava sobre mim. Fiquei feliz com isso. Esse é um grande presente que Deus nos dá e a gente não presta atenção de que quando saímos de casa, quando voltamos para casa, quando estamos dormindo, quando estamos trabalhando, quando estamos fazendo qualquer coisa, a boa mão do Senhor está sobre nós, a boa mão. E esse é o segredo do sucesso. Você está procurando sucesso na vida? Fique debaixo da mão do Senhor. Ele vai levar você para o lugar que você precisa ir. O grande objetivo de Deus é nos levar para o seu reino. E Ele sabe o caminho até lá. Que possamos ser inteligentes, sábios e buscar estarmos debaixo da mão do Senhor. Vamos orar? Pai amado, pedimos a Tua bênção. Nós queremos estar nesse lugar tão importante que é debaixo da Tua mão ou das Tuas mãos. Gostaríamos, Senhor, de fazer a Tua vontade, de compreendê-la, de cumpri-la e ensiná-la como Esdras fazia. Ajuda-nos a entendermos bem esse capítulo e colocarmos em prática em nossa vida por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com o capítulo 8 de Esdras. Até lá. Você já assistiu alguma orquestra tocando? Se sim, deve ter observado a figura de um homem que não toca nenhum instrumento, mas sem ele não haveria música alguma. Estou me referindo a um maestro da orquestra. Com sua pequena batuca na mão, ele conduz os músicos dando o tempo certo para a entrada de cada um. É um trabalho silencioso, mas extremamente importante para a produção da melodia. Sabe, a Bíblia apresenta Deus como um grande maestro da vida. Ele conduz com sua mão poderosa a história da humanidade para o rumo que ele acha melhor. Porém, muitas vezes, por causa de seu trabalho silencioso, chegamos a pensar que a sinfonia da existência está abandonada à sua própria sorte. Terrível engano. Mesmo no silêncio, Deus não abandona sua função de comandante. Veja o caso registrado no capítulo 7 do livro de Esdras. Aqui encontramos uma outra grande caravana indo em direção a Jerusalém. Quem estava à frente deste grupo era o sacerdote Esdras. De forma inesperada, o rei Artaxerxes, além de liberar o retorno de quem desejasse voltar à sua terra natal, também destinou recursos para apoiar a reconstrução da cidade. Alguns poderiam atribuir à sorte ou à coincidência tudo o que estava acontecendo. Porém, nos últimos versos, Esdras declara quem estava por detrás de todo o sucesso de Israel. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim, me animei segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Se você ler cuidadosamente o capítulo 7 de Esdras, notará que 4 vezes a expressão a boa mão do Senhor se repete ao longo do texto. A Bíblia deixa claro que não era o mero acaso que estava conduzindo o retorno do povo de Israel. A mão de Deus estava conduzindo cada passo do processo. Como um grande maestro, ele movia seus instrumentos da forma que lhe agradava. Sabe, o capítulo de hoje é um convite a abrirmos os olhos e enxergarmos a mão de Deus conduzindo a história humana. Às vezes, ele parece calado demais, mas seu silêncio não é sinônimo de ausência. Precisamos aprender a confiar que o Maestro do Universo sabe o tempo certo para cada nota da melodia dos eventos históricos.